Lucas Parpinelli, ontem me perguntou sobre como que eu equalizo o meu violão. Ele disse, deixa eu pegar a mensagem dele aqui para vocês verem. Ele me disse que ele tem um captador, um Harmonic, não sei como é que pronuncia isso aqui, tá? Com microfone interno, externo e rastilho. Eu nunca toquei com esse captador, tá? Então eu vou explicar com este meu aqui. Eu já ouvi falar muito bem deste, mas eu nunca toquei. Tá? Mas eu vou explicar com este daqui, que é o que eu uso, né, que eu sei usar. Esse captador aqui, ele tem o volume, aqui é grave, aqui é médio e aqui é agudo. Aqui é o afinador, beleza? Aí ele tem um botãozinho aqui que ele é um inversor de fase. Ah, esse captador aqui é um Prefix Premium Blend da Fishman. Ele também tem um captador no rastilho de peso e um microfone interno. Tá? Esse microfone interno dá um som fantástico. Aí este botão aqui, deslizante, é o que eu regulo para microfone ou rastilho. O seletor de frequência, quando você está tocando, às vezes começa a sobrar uma frequencinha lá, e aí você vem aqui, nesse caso aqui, você seleciona, ele tem não consigo enxergar, 250 Hz a 10K. Tá? Então você seleciona aqui embaixo o quanto você quer, onde está a frequência, e você regula aqui em cima o quanto você tira. Vamos, assim, entender o que acontece. Quando você está tocando com uma banda, por exemplo, olha só, esse exemplo aqui dessa música é muito bom. É um choro, mas ele é um choro tocado por basicamente um grupo de samba. Né? Tanto que é do Encontro de Banjeiros. Foi um choro gravado no Encontro de Banjeiros. Então tem um monte de banjo tocando. E tem a percussão de roda de samba. Né? Então ele começa, chama, cavaco, chega pandeiro e rebolo. Então já percebe, esse rebolo, no caso, é um rebolo sequinho. Né? Rebolo sequinho, não está sobrando. Mas às vezes o rebolo, ele fala na mesma frequência que essas notas, essas cordas quinta e sexta corda do violão, principalmente de nylon. Então às vezes a gente quer um som super macio do violão, né, que a gente escuta ele sozinho. Nossa, eu queria esse som aqui, que som é gostoso dele pintando dele pintando o que ele é, né? A real dele, né? Mas é difícil a gente ter essa sonoridade, tá? Quando a gente está tocando com instrumentos de percussão junto. Porque às vezes eles falam na mesma frequência. Para a gente entender o que seria falar na mesma frequência, vocês imaginem duas folhas, dois plásticos da mesma cor. Quando você coloca os dois plásticos juntos assim, eles não aparecem os dois, só aparece um. Tá? Então, quando a gente tem dois sons iguais, um vai aparecer mais do que o outro, aquele que tem mais punch, aquele que tem mais volume. E a percussão, sem dúvida nenhuma, tem mais volume do que um violão. Né? Então, a gente tem que tentar colocar a frequência do violão diferente da frequência do rebolo e do surdo. Uma vez eu toquei, não vou me lembrar o local, a rapaziada que tocou comigo, eu talvez lembre aí o Giba, aonde o rebolo falava exatamente, se não me engano, a minha quinta corda solta, ou o si bemol aqui, uma coisa assim. Então, a hora que batia essa nota, além do rebolo cobrir o violão, sobrava, vinha assim, cada vez que segurava. Quando eu fazia um sol menor com baixo si bemol aqui assim, aí ele vinha, ele realimentava essa frequência. O violão realimentava o rebolo e o rebolo ele realimentava o violão. Aí ele começa a sobrar. O que a gente tem que fazer nesse momento? Encontrar qual que é essa frequência, entendeu? E reduzir ela, certo? Então vai estar
no médio grave, não vai estar totalmente grave, mas vai estar lá no médio grave. Então, se o nosso grave está lá no talo, você tem que baixar. Se está no meio, você tem que baixar mais um pouquinho. Se já está muito baixo, nesse caso eu tenho esse recurso de tirar mais um tequinho aqui dos 250, 300 ali. Entendeu? Então, a gente tem que tentar colocar o violão numa cor diferente para o momento. Tá? Mas isso não tem uma receita de bolo. Às vezes você vai tocar às vezes eu vou tocar no lugar e eu deixo meu violão fletado. O que é fletado? Tudo no meio, nem para cima nem para baixo. Ele indo para frente, o que ele está saindo daqui. Mas não é sempre que é possível isso. Então, às vezes, você tem que dar uma atenuada no grave, na maioria das vezes. Tá? Você tem que atenuar o grave no meu violão, estou falando, tá? Tirar um pouquinho do médio e colocar um pouquinho de agudo, para ele vir para ele pintar no meio do surdo, do rebolo. Porque o violão está ali, entre surdo e rebolo. Se tiver um repique de anel, então, aí vai bolar mais ainda. Você tem que deixar o seu violão mais distante desses instrumentos ainda. Tá? Então, o violão ele vai brigar com repique de mão. Repique de anel. Que o repique de anel já briga com o rebolo, que é sempre um problema quando os dois estão tocando junto. Né? Se é um técnico que tá tarimbado de fazer samba, ótimo. Entendeu? Se não dá problema. É difícil de equalizar um repique de anel com o rebolo. Tá? Rebolinho de corte, não tantando de marcação, rebolinho de corte. E o surdo. Tá? Então, assim, o violão está nesses três, tá no meio desses três caras. Então, se tem esses três caras tocando junto, tem repique de anel. Tantã é rebolo de corte. Que seja, de repente, um tantã de marcação. Às vezes tem. Ou um surdo. Né? Então, o violão está aí no meio desses caras. Esses caras estão falando mais grave. E se a gente toca o violão e quer sentir aquele peso gostoso do violão, a gente não vai conseguir ouvir o violão, porque ele vai embolar com esses caras. As cores vão se juntar ali no meio, é muita cor parecida e não vai pintar. Tá? Então, respondendo a pergunta do amigo Lucas ali. Lucas, a gente tem que procurar separar a frequência do violão das frequências dos instrumentos que estão falando junto com o violão. Então, se tem muito grave falando, você tem que tirar um pouco do grave do seu violão para você poder ouvir seu violão. Senão você não vai ouvir. Tá? Nem você, nem os outros. Certo? Então, é uma dica, né, que eu dou. Eu toco em grupo de samba faz 12 anos. Entendeu? Então, nesses 12 anos aí, a gente já encarou vários tipos de som, várias qualidades de som, vários técnicos. Né? Graças a Deus, a maioria sempre foram muito gente boa. Olha o meu som. Minha caixinha se manifestando sozinha aqui. O chiadinho aqui é dela. Então, vamos parar. Parar, minha filha. Não vai deixar. Então, por exemplo, essa caixa que ela fala bem grave. Olha o gravão que ela tem, que gostoso. Você viu a hora que entra o surdo? Entrou o surdo. O que aparece mais do que eu tocando? Quer ver, ó? O que vai aparecer mais tocando? O grave ou o médio? Fica vendo. Agora, ó. Vou fazer isso no agudo, no médio, né? Como esse aqui, ele não embola em nada com o surdo. Não embola nada com o surdo. Já embola um pouco. Ó, aqui principalmente. Agora, se eu faço isso no médio, não vai rolar, não vai embolar. Viu? Olha o sol aqui, ó. Tá ótimo.
Não? Então, esse aqui é um exemplo. Né? Qual que vocês sentiram mais a diferença? Qual que o violão ficou mais aparente? Nessa oitava? Opa, errei. Principalmente esse sol aqui, essa caída do sol. Qual que ficou mais aparente? Nessa oitava ou nessa? E não é questão de volume, porque o volume é o mesmo. É timbre. É que o outro timbre se destaca em relação ao que está pintando lá. Né? Então, é basicamente isso. A gente tem que sentir cada lugar aonde você vai tocar, como que está o ambiente. Entendeu? Se é um lugar que está sobrando muito grave, você vai ter que tirar um pouco do seu grave. Se é um lugar que está sobrando muito agudo, você vai ter que tirar um pouco do seu agudo. Às vezes, essas notas aqui, assim, essas frequências aqui, essa faixa de frequência, também é muito fácil sobrar. Entre a corda sol aqui e a nota dó, esse trechinho de notas também é bem fácil de sobrar. Sabe? Então, são algumas situações aí que a gente tem que ficar antenado para que o som saia legal, certo? Então, essa é a dica. Separe o som do seu violão do restante. Tá bom? Vê as frequências que estão ali acontecendo. Eu aconselho a todo mundo que assim estude um pouquinho de equalização, coisa básica. No YouTube deve encontrar algumas coisas legais. Sempre troca ideia com os técnicos, né? Os técnicos sempre vão querer tirar o melhor som para o samba, né? Então, peça conselho para o técnico. Fala, cara, eu não estou conseguindo ouvir meu violão, o que eu faço? Você acha que eu devo colocar mais alguma coisa, tirar? Né? É sempre legal se perguntar para o cara, porque isso é frequência, né? Isso não tem nada a ver com ser bom músico ou não. Ou bom equipamento ou não. Às vezes o equipamento é uma droga e você se escuta. Às vezes o equipamento é excelente e você não se escuta. Tá? Então, é questão de frequência. Tá? Então, às vezes a gente, músico, quer teimar em ouvir o nosso instrumento da melhor timbre, aquele timbre que a gente escuta, não sei o que, o Carlinho tocando. Cara, ali é outro universo, ali já é mixado, ali já é tudo. Ali no jogo é jogo. Entendeu? Ali já tá tudo certinho, tudo redondinho. Você vai tocar no samba, não é assim. A realidade não é essa. Tá? Então, o melhor conselho que eu dou, separe o seu instrumento dos outros. Não conseguiu, pede arrego. Chega no técnico. Cara, o que eu faço aqui? Eu coloco mais, tiro, o que eu faço? Tá? Ele vai saber orientar. Mas, basicamente, é isso. É separar a frequência do seu violão do restante. Você vai tocar sozinho, você coloca do jeito que você quiser. Os instrumentos que tem microfones, você vai tocar sozinho ou num grupo de choro, coisa menor, né? Ou voz e violão, você coloca no microfone, que o som fica mais real, mais original, né? O som real do violão. Não fica aquele som de P10, né? Aquele som metálico. Mas quando você está numa roda, não tem jeito. Quando você está na roda, tem que ser o som da sonzeira mesmo.